Hoje vamos falar sobre crase. E toda vez que se toca nesse assunto, eu gosto de perguntar qual é o entendimento que as pessoas têm sobre esse tema. E aí as respostas são variadas. Bom, crase é dois A's, crase é A mais A, crase é artigo, preposição. E eu costumo perguntar, mas em que ordem, em que sequência? E aí começam as dúvidas. E é sobre esse assunto que nós queremos tratar hoje. Essa definição de A mais A, embora pareça um cálculo matemático, procede totalmente. Porque crase é exatamente isso, é a junção somatória de dois A's da mesma natureza gráfica, uma bolinha e uma perninha, que nos vai dar o A com acento indicativo de crase. Essa definição ela está correta, mas ela pode ter mais detalhes. Que A's são esses? O primeiro A é uma preposição. O segundo A é um artigo. E esse somatório desses dois A's é que vai me dar o fenômeno de crase. Então, crase não é uma ação, é um fenômeno linguístico caracterizado pela presença de dois A's da mesma natureza gráfica, mas que nós definimos morfologicamente como o primeiro A, nesta ordem, nesta sequência. O primeiro A é uma preposição, o segundo A é um artigo. E esse é o fenômeno da crase. E aí nós vamos para uma outra dúvida. Em que momento eu uso o A preposição? Porque me parece que o A artigo é mais facilmente compreensível porque ele acompanha substantivos. Todo artigo acompanha o substantivo. Se o substantivo é masculino, o artigo que compete a ele é o O. Mas, se a gente estiver falando de um substantivo feminino, o artigo que deve acompanhá-lo é o artigo feminino. Se o substantivo for singular, artigo feminino singular. Substantivo plural, artigo feminino plural. Então, parece que esse segundo A não gera dúvida nenhuma. Vamos ao primeiro A. Para entendermos tratar-se de uma preposição, precisamos compreender que este A, preposição, ele é exigido, demandado por um determinado verbo. E aí vamos para uma outra questão. Que tipo de verbo? Então, temos que conhecer transitividade. Vamos dar uma repassada nesse conceito de transitividade. Como a palavra sugere, é o que transita. Nós temos verbos que transitam nas frases. Eles podem transitar diretamente, transitar indiretamente, não transitar, e podemos ter uma outra categoria, que são os verbos de ligação. Então, vamos ver qual é o comportamento comunicativo dos verbos. Eu tenho a seguinte frase: amo pessoas que me fazem pensar. Vamos atentar para o verbo amar. Quem ama, ama alguma coisa. Amo o quê? Pessoas que me fazem pensar. O complemento do verbo amar é um complemento que transita diretamente para o objeto do amor, que é pessoas que me fazem pensar. Olha, se o objeto, se a complementação, se o verbo amar transita diretamente para essa sua complementação, nós estamos diante de um verbo transitivo direto. Vamos para outro verbo. Gosto de pessoas que falam o que pensam. O verbo gostar, ele transita diretamente para a coisa gostada? Qual é a coisa gostada? Pessoas que falam o que pensam. Gostar, pessoas que falam o que pensam. Mas o gostar não transita diretamente para pessoas que falam o que pensam.
tem um obstáculo no meio do caminho que nós chamamos de preposição. Então, o complemento do verbo gostar, que não transita diretamente para o objeto do gostado, que é pessoas, caracteriza um verbo transitivo indireto, porque não transita diretamente. Vamos para a terceira frase. O filho do seu Josemar já nasceu. Olha o que acontece com o verbo nascer. Ele não transita e não pede complemento algum. Este é um verbo que encerra a significação máxima da frase. O filho do seu Josemar já nasceu. Recado dado. Se esse verbo não transita, eu o chamo de verbo que não transita. Verbo intransitivo. Agora o nosso quarto verbo. A menina Sofia parece cansada. Nós temos o sujeito Sofia e o estado em que ela se encontra, cansada. Observe que o verbo parecer estabelece um vínculo, uma ligação entre o sujeito Sofia e a característica, neste momento, a ela atribuída. Sofia, cansada. Não que ela seja cansada, mas ela parece. E se eu tenho um verbo que liga o sujeito a uma qualificação a ele atribuída, se esse verbo liga dois termos, eu chamo de verbo de ligação. Para o nosso entendimento do uso da crase, cujo primeiro A é uma preposição, eu preciso desse conhecimento aqui. Verbos transitivos indiretos. Regra geral para o uso da crase. Agora que já sabemos que um verbo transitivo indireto exige preposição, geralmente essa preposição é bem representada pela preposição a. Se houver o somatório de uma palavra feminina, que já sabemos que exige um artigo igualmente feminino, pronto, já temos o fenômeno da crase. A mais A, que vai dar esse A com acento indicativo de crase. Certo? Vamos para alguns verbos. O verbo ir é um verbo que exige preposição. Quem vai a algum lugar sempre. Então, esse a, ele pertence à complementação do verbo. Vou a. A que lugar vamos? A praia? Praia é um substantivo feminino e que exige um artigo igualmente feminino. Se estiver no singular, artigo singular. Então, olha só o somatório que nos vai dar o fenômeno da crase. Vou a praia. E temos como resultado final apenas um A com acento de crase. Olha o verbo seguir. Aqui, composto, verbo mais preposição, e nós temos uma locução adverbial. Seguiu, arrisca. Essa locução, ela significa jeito, maneira como. Não exatamente a moda de, é uma outra significação. É jeito, é maneira como. Seguiu, arrisca as ordens. Qual a maneira, qual o jeito que seguiu? Arrisca as ordens. Então, seguir pede a preposição a. Risca é uma palavra feminina. Se é uma palavra feminina, demanda o artigo feminino. Olha o fenômeno da crase. O primeiro a é preposição, o segundo a é um artigo. E esse somatório vai me dar o a com acento de crase. Seguiu, arrisca as ordens. Nas indicações de horas, somente quando houver precisão do horário. Aquela hora de relógio, chegou às 8 horas. Outra, quando o termo regente, que já sabemos que é o verbo transitivo indireto, exige a preposição a, e a palavra seguinte é um pronome demonstrativo, que por coincidência começa com a letra A, nós temos, dizem todas as gramáticas, o fenômeno da crase registrado no pronome.
Quem chega, chega a. Mas o a inicial do pronome aquele, aquela, aquilo, aquele outro, vai me dar o acento de crase no pronome. Vamos agora praticar um pouco. O verbo é enviar. O raciocínio é esse. O segredo está no verbo. O verbo é enviar. E nós nem precisamos ter um domínio dicionarizado da transitividade do verbo se a gente atentar para o contexto no qual ele está inserido. Então, o verbo aqui é enviar. Quem envia, nesta frase, envia o quê? Muitas cartas. Para quem? A quem? Então, a preposição a existe. Enviou muitas cartas a. Palavra seguinte, substantivo, feminino, plural. Qual é o artigo que ele exige? Igualmente, um artigo feminino, plural. Então, nós ficamos com enviou muitas cartas, às, com acento de crase, moças estrangeiras. O verbo obedecer, desobedecer, são verbos transitivos indiretos, sempre. Então, quem obedece, quem desobedece, ou faz a alguma coisa, ou a alguém. Desobedeceu a quê? Ordens é um substantivo feminino, plural. Então, nós temos o primeiro a do verbo transitivo indireto desobedecer, seguido do as, que é o artigo correspondente ao substantivo ordens. Desobedeceu às ordens dos pais, assim com acento de crase. Outro verbo. O delegado atribuiu o roubo das joias à empregada. O verbo é atribuir. O delegado atribuiu alguma coisa a alguém. Atribuiu o quê? O roubo das joias. A quem? Então, o primeiro a você já registra, porque ele existe. Quem atribui alguma coisa a alguém. Quem é o alguém? Substantivo feminino singular. Qual é o artigo que ele pede? Artigo feminino singular. Esse somatório da preposição a que pertence ao verbo atribuir, mais o a que pertence ao substantivo feminino, vai me dar o a com acento indicativo de crase. E a frase fica: o delegado atribuiu o roubo das joias a empregado. Então, um a somente com acento indicativo de crase. Atenção! A camisa que usas é igual que comprei ontem. Uma coisa é igual a outra coisa, tá certo? Então, o primeiro a existe. A camisa que usas é igual a qual? Que comprei ontem. Você entende que este que está no lugar do substantivo camisa? A camisa que usas é igual à camisa que comprei ontem. Quando isso acontece, geralmente é representado pelo quê? Nós temos um pronome substantivo. Se aqui nós temos a representação do substantivo camisa, temos igualmente a demanda do artigo feminino singular. Como é que fica a minha frase? A camisa que usas é igual a que comprei ontem. Ou seja, eu fico com a mais o acento indicativo de crase antes do pronome substantivo. Agora o verbo é dirigir-se. Quem se dirige a alguém. Então o a existe, o primeiro a, que é a preposição que pertence ao verbo dirigir-se. Quem se dirige a, mais o a inicial do pronome demonstrativo aquela, e eu vou colocar o acento de crase no pronome. E a minha frase vai ficar: dirija-se àquela senhora. Agora o verbo é entregar. Quem entrega os documentos a alguém. Esse é o raciocínio que precisamos fazer
para percebermos de imediato a presença da preposição. Quem entrega, entrega alguma coisa a alguém. Então já registre logo o primeiro a, que é a preposição de entregar. Entregue os documentos a essa senhora. Atenção, diante de pronomes demonstrativos, este, esse, aquele, esta, essa, aquela, não usamos acento de crase, porque não usamos o artigo feminino. Então, a minha frase ficou apenas com a preposição. Entregue os documentos a essa senhora, sem crase. Agora o verbo é referir-se. Não me refiro a essa gramática. Como estamos repetindo o demonstrativo, já sabemos que aqui não existe o fenômeno da crase. Não me refiro a essa gramática, mas me refiro a aquela. Então, nós temos o acento de crase, indicativo de crase no pronome aquela. Atenção para o verbo assistir. Ele cai em todas as provas, de qualquer concurso, porque é um verbo ingrato. O verbo assistir tem de 4 a 5 significações. Mudou a significação, mudou a regência. Então, toda atenção se faz necessária. Quando o verbo assistir significa estar presente, participar, presenciar, olhar, supervisionar, estamos falando de um verbo transitivo indireto. Então, conseguir assistir a. A preposição existe, pertence ao verbo assistir. Palavra seguinte, esse filme e não gostei. 2 razões para não termos o acento da crase. O pronome é demonstrativo, é masculino. O substantivo é masculino, então eu só tenho a preposição. Consegui assistir a esse filme e não gostei. Verbo dar. Quem dá alguma coisa a alguém. Deram o quê? A resposta. A quem? Você. Qual é o gênero de você? Temos dúvida se é masculino, se é feminino? Se há dúvida, não há crase. Então, deram a resposta a você, sem acento de crase. Atenção, toda vez que tivermos o pronome lhe, ele é representativo de um verbo transitivo indireto, porque o lhe corresponde à seguinte composição: a mais ele. Apresentou a ele. Apresentou-lhe. Se aqui temos um a, ele já é a preposição. Se já tem preposição, não podemos ter outra preposição. Então, apresentou-lhe a namorada, que é um substantivo feminino singular e por isso pede um artigo. Então, nós só temos aqui o artigo que pertence ao substantivo namorado. Como é que fica a nossa frase? Apresentou-lhe a namorada. Direto, sem crase. Tudo bem?